Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de um manipulador quando ele percebe que perdeu o controle sobre sua presa? E se essa presa for você, mas agora desperta, consciente, indomável, quando o jogo de máscaras cai e o narcisista vê, com olhos dilatados de espanto e fúria silenciosa, que você não é mais tocável? Algo muda, não nele, mas no campo invisível onde se trava a verdadeira guerra. Segundo Carl Jung, o inconsciente coletivo guarda os arquétipos mais sombrios da alma humana, e um deles é ativado quando o poder escapa das mãos do predador. Você está prestes a ver o reflexo disso, mas não como esperava. É neste exato momento que o narcisista, tomado por uma fúria que não grita, mas envenena em silêncio, aciona seus truques mais perigosos. Não por amor, não por culpa, mas por pânico existencial. Ele não quer você, quer o espelho que você oferecia, o reflexo que validava sua mentira interna. E quando esse espelho quebra, ele não tenta colar os cacos, ele sangra neles. A batalha, então, deixa de ser pelo controle e passa a ser pela sobrevivência do falso eu. É aqui que a sua lucidez vira ameaça. E ele fará o impensável para arrancá-la de você. Mas você precisa entender uma coisa: o ataque não será direto. Ele virá disfarçado de redenção. O perigo agora é simbólico. Ele está no gesto gentil demais, na mensagem inesperadamente doce, no arrependimento coreografado. A sombra não age com brutalidade óbvia quando teme ser vista. Ela dança com charme e sorri com segundas intenções. Jung nos alertou: tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos será projetado como destino. E o narcisista, ao não suportar sua própria pequenez, tentará costurar sua dor com os fios invisíveis da sua compaixão. O que parece reconciliação pode ser apenas o renascimento de uma armadilha. E a pergunta real não é se você vai resistir, mas se você vai enxergar a tempo. Há um ponto nesta jornada em que o silêncio do manipulador é mais ensurdecedor que suas palavras. Quando ele não reage com fúria, mas com ausência. Quando se retira apenas para te observar de longe. Não por respeito, mas por cálculo. Ele não desaparece. Ele se esconde dentro das suas memórias, esperando o momento certo para tocar as cordas emocionais que ainda vibram. E se você não compreender os símbolos por trás das reações dele, pode acabar voltando a chamá-lo de cuidado, quando na verdade ele é o eco mais refinado do perigo. Mas e se você estiver prestes a entender pela primeira vez os 5 mecanismos ocultos que ele vai tentar usar quando não puder mais te possuir? E se esses movimentos já estiverem sendo executados enquanto você respira, assiste, hesita? Essa não é uma exposição, é um mapa sombrio traçado por Carl Jung, onde cada passo revela não apenas o narcisista, mas o inconsciente dele em colisão com a sua força desperta. Prepare-se, cada segundo daqui em diante será uma chave, e você vai precisar de todas para sair do labirinto. Você percebe o olhar dele mudando, mas não é medo, não é ódio, é algo mais frio, um cálculo silencioso, como se ele estivesse medindo os pontos onde ainda pode te tocar sem ser notado, porque agora você é outra. Você deixou de ser a figura moldável, disponível, que se dobrava em nome do afeto e passou a ser um enigma que ele não sabe mais decifrar. A ferida narcísica dele se abriu como um abismo e ali, no centro dessa dor silenciosa, nasce a decisão mais sombria: tentar recuperar o controle. Mas ele não virá com gritos, não virá com fúria, virá com o que há de mais traiçoeiro, uma tentativa de parecer humano. E você sente, no corpo, no sangue, como uma intuição abafada, antiga, que sempre te alertou antes da queda. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E agora, o seu destino está tentando te seduzir de novo, não como paixão, mas como um fantasma que sabe exatamente qual cheiro usar para invadir sua casa emocional. Ele aparecerá com novas promessas, mas o script é antigo. Ele repetirá palavras de arrependimento, mas o tom será reciclado.
E algo dentro de você, mesmo sem provas, saberá: isso não é retorno, é reinfecção. Há um ponto em que o narcisista deixa de lutar por você e começa a lutar contra o que você se tornou. Porque agora você representa o que ele não pode ser: consciente, livre, inatingível. Ele tentará te lembrar da antiga versão de si mesmo, aquele que te fazia rir, que sabia exatamente o que dizer quando você precisava cair. Mas esse riso era moldado, e essas palavras eram molduras ao redor de um vazio que agora você reconhece. O jogo muda quando você começa a ver os padrões antes que eles terminem o movimento. E quando você vê, ele sente. E tenta com desespero dançar o mesmo passo em um chão que já não existe. Você se tornará perigosa demais, não por ameaçá-lo, mas por não precisar mais dele para se reconhecer. E isso, para um narcisista, é a maior afronta. Ele não suporta ser esquecido. Ele precisa ser a cicatriz, o grito congelado na sua memória. E se ele perceber que até o trauma está se curando, então ele tentará se reescrever em você, desta vez como Salvador. Não se engane. O Salvador é o mesmo algoz com uma nova máscara. E o convite para conversar é apenas a armadilha embalada como reconexão. A cura real começa quando você escolhe o silêncio, não por vingança, mas por libertação. Mas ainda assim, algo em você hesita. Parte sua quer acreditar, quer fechar os olhos e voltar a ver o que via antes. Porque o amor, mesmo quando contaminado, ainda deixa lembranças belas. E é aí que mora o truque mais profundo. Ele se alimenta da sua compaixão. Jung chamava isso de projeção, quando você empresta a alguém partes nobres de si mesmo que ele nunca teve. Ele nunca foi gentil. Você é que via isso nele. Ele nunca foi profundo. Você é que queria que fosse. E quanto mais você desperta, mais ele se decompõe. Porque a luz da sua consciência dissolve a ilusão que sustentava a imagem dele. Ele sente, ele sabe. Mesmo sem entender racionalmente, o narcisista percebe o campo energético mudando. Não há mais aquela abertura inconsciente onde ele escorregava com palavras doces. Agora há muralhas invisíveis, formadas por dor curada, por noites em claro, por lágrimas que decidiram secar. Você não disse basta, você se tornou o basta. E isso o desespera, porque enquanto você se transforma, ele continua repetindo gestos, repetições, scripts. Mas o palco mudou. E ele, que antes era o ator principal da sua história, agora não passa de um figurante tentando chamar a atenção com as mesmas falas de sempre. E quando ele perceber que os antigos truques não funcionam mais, surgirá o próximo movimento, o mais perigoso. Aquele que não tenta mais te conquistar, mas sim te desmontar. Não com violência visível, mas com pequenos ataques sutis. Ele questionará sua sanidade, duvidará da sua memória, ridicularizará sua força. Não para te destruir, mas para te reverter. Ele quer o retorno da antiga versão sua, aquela que acreditava que precisava dele para ser validada. O retorno à hipnose. Mas o que ele não sabe é que essa versão já morreu. E o luto silencioso que você viveu sozinho foi, na verdade, seu renascimento. Você sente que há algo se aproximando. Uma presença, um ensaio, um último esforço. Como se o universo te testasse antes de te libertar por completo. E essa prova final não será grandiosa, será sutil. Será um olhar, uma mensagem, uma saudade. E ela virá como teste, não para provar que ele mudou, mas para provar que você mudou. Porque a sombra não desaparece, ela apenas troca de máscara. E a pergunta que ecoa como um sussurro ancestral é: será que você vai reconhecer o disfarce antes que ele se encaixe de novo em você? Mas e se esse reconhecimento for justamente o que o liberta? E se a verdadeira vitória não for sobre ele, mas sobre a parte de você que ainda queria acreditar que ele podia amar? Jung nos ensinou que onde há ferida, há também o portal. E talvez a maior transformação não venha da fuga,
mas do olhar firme, do encarar sem tremer, do dizer não com os olhos, do manter-se em pé enquanto ele desaba tentando te fazer cair. Porque agora o jogo não é mais sobre ele, é sobre você, sobre o que você fará com a lucidez que finalmente chegou. Você acreditou que o silêncio era o fim, que a ausência era a rendição. Mas o narcisista nunca desaparece, ele apenas recua para ganhar impulso. E quando volta, não é mais com promessas de reconciliação ou pedidos ensaiados de perdão. Agora, ele veste a máscara da evolução. Surge como aquele que mudou. E é exatamente aqui que o segundo golpe se instala. Não como ataque, mas como admiração. O narcisista tentará te elogiar, te exaltar, te enaltecer, não por amor, mas por estratégia. Porque a bajulação é o veneno mais doce que o inconsciente ainda ferido deseja beber. Este segundo movimento é tão sorrateiro quanto perigoso. O retorno por idealização. Ele não vem mais como vilão, vem como testemunha da sua luz e diz que finalmente te vê. Que agora entende o quanto você sempre esteve à frente, que você foi sua cura, sua inspiração, seu espelho. Mas Jung já dizia, a pessoa que não traz sua sombra para a consciência viverá uma vida sob o controle dela, chamando isso de destino. E este novo destino que ele projeta é apenas uma reconfiguração do mesmo feitiço. Agora, ele não quer mais te dominar pela dor, quer te aprisionar pelo elogio. Talvez você se pegue sorrindo, talvez escute aquelas palavras e por um segundo sinta o coração balançar, porque o ser humano deseja ser visto, reconhecido, amado. E ele sabe disso. Ele estudou seus vazios, catalogou suas carências, arquivou suas carícias. O que ele te diz agora não é falso, é fatalmente verdadeiro, mas verdadeiro por fora, porque por dentro ainda pulsa a mesma necessidade, reescrever a história e reposicionar-se como o centro da sua narrativa. O elogio, nesse ponto, é uma corda invisível. E quanto mais você agradece, mais ele puxa. É difícil ver, porque o segundo golpe não dói. Ele massageia, ele conforta, ele devolve a fantasia de que talvez agora sim seja possível viver aquilo que nunca foi vivido. O problema é que você ainda é a única pessoa fazendo esse esforço, porque o narcisista que te idealiza hoje é o mesmo que vai te desvalorizar amanhã. Carl Jung nos alertava sobre a projeção de arquétipos, e o que está sendo projetado agora sobre você não é admiração real. É necessidade de reconstruir a ponte para invadir novamente sua mente, só que dessa vez sorrindo. Essa idealização, esse novo encantamento, tem uma função oculta: desarmar seu sistema de defesa. Ele quer que você se sinta segura, especial, inatingível. Quer que você se sinta poderosa, mas apenas enquanto essa sensação for útil para os planos dele. O narcisista adora ver você se sentir invencível, contanto que isso o mantenha próximo, contanto que essa força seja voltada para protegê-lo e não para se proteger dele. Porque no dia em que essa força se voltar contra ele, todo esse elogio virará cinzas, e o que ele chamava de admiração se revelará como ameaça. O segundo golpe é o mais difícil de identificar porque ele fala a linguagem da sua autoestima. Ele se infiltra na voz da sua superação e começa a dizer exatamente aquilo que você queria ouvir desde o início. Mas há uma diferença gritante entre quem te vê e quem te manipula através do que vê. A pergunta que você precisa fazer é: esse novo olhar me enxerga de verdade ou apenas me recobre de significados que não são meus? Será que ele está me reconhecendo ou apenas tentando se reconectar com a imagem que perdeu? A resposta não está no que ele diz, mas no que você sente quando ele se cala. Observe os silêncios. Eles dizem mais, porque a bajulação tem pausas calculadas. Ele espera sua reação, espera sua entrega, espera que você se incline de novo. E se você fizer isso, se ceder 1 milímetro que seja, ele perceberá que ainda tem acesso, que sua alma ainda tem frestas,
que sua psique ainda abriga resquícios daquela versão que o perdoava antes mesmo dele errar. E então, aos poucos, o elogio começa a se transformar em comparação. Ele começa a dizer que agora você é melhor do que antes, que finalmente se tornou alguém de valor. E nesse momento, sem que você perceba, ele está apagando quem você era antes, como se só agora você fosse digna dele. Mas será que você precisa desse selo? Será que a sua evolução precisa passar pelo carimbo daquele que tentou te reduzir? Carl Jung diria que essa é a tentação do ego, buscar validação justamente onde um dia se perdeu. Porque o inconsciente não quer justiça, ele quer fechamento, e o narcisista oferece isso em forma de narrativa poética. Ele surge como se fosse o ponto final que dá sentido à dor, mas na verdade ele é o ponto de interrogação que mantém você presa ao ciclo. A armadilha está no aplauso, no reconhecimento tardio, na doçura estratégica, porque o segundo golpe é o que mais parece amor, mas é apenas memória reeditada. E se você aceitar, se abrir novamente as portas da sua alma por gratidão aos elogios, ele voltará a ocupar o trono interno que um dia foi seu, só que agora com mais sutileza. Menos imposição, mais sedução, menos domínio, mais dependência afetiva. E quando você perceber, não será mais você quem olha no espelho. Será ele, mais uma vez, refletido nos seus olhos. O perigo não está nas palavras bonitas, está no porquê de elas estarem sendo ditas agora. E por que só agora? Porque somente depois da sua fuga, da sua reconstrução. Porque o narcisista só idealiza o que escapa, só exalta o que não pode mais controlar, só elogia aquilo que ameaça seu falso eu. E se ele te elogia agora, é porque sente medo, medo de te perder de vez. Medo de você se encontrar onde ele nunca poderá entrar, na sua essência verdadeira, que não precisa mais ser aceita para existir, que não precisa mais ser adorada para ser sagrada. Você sente? A vibração mudou. As palavras dele já não te penetram da mesma forma. Há uma camada de proteção que foi construída com dor, lágrimas e verdades duras demais para serem ditas. Você é outra. E por mais que ele tente tocar a sua alma com pétalas fingidas, sua alma reconhece o odor da manipulação disfarçada. Agora você vê. Agora você escuta além da voz. Agora você percebe que esse segundo golpe, a idealização tardia, é apenas o eco bonito de uma história que precisa mesmo é ser encerrada em silêncio. E é por isso que o verdadeiro poder não está em resistir, está em não precisar mais daquilo que um dia te destruiu. O elogio que ontem te seduzia, hoje te causa estranhamento. A admiração que antes te comovia, agora soa como ironia, porque você se vê, e quando você se vê, ninguém mais pode usar seu reflexo contra você. Carl Jung diria que, ao integrar a sombra, você se torna inteira, e quem é inteiro não pode mais ser moldado. Há um instante quase imperceptível em que o brilho dos olhos dele se apaga. Não é derrota, é cálculo. Ele percebe que o elogio falhou, que a tentativa de encantamento não provocou em você o efeito desejado. E é nesse momento, silencioso como uma respiração contida, que o terceiro golpe se instala. Desta vez, não mais com palavras doces, nem com sorrisos reencenados. Agora ele vem com aquilo que, segundo Carl Jung, está entre os mecanismos mais perigosos da sombra. O jogo de vítima. O narcisista, quando não consegue mais ser o algoz, se transforma em mártir. E se você não estiver atento, acabará oferecendo cura a quem só quer ter controle. O terceiro golpe é o mais teatral. Ele exige encenação. E por isso é também o mais convincente. O narcisista começa a falar de si, de seus traumas, de suas feridas. Cria uma narrativa de abandono, de dor profunda, de fracasso emocional. Não para tocar sua empatia, mas para mobilizá-la contra você. Ele quer que você se sinta responsável pelo vazio que agora o consome. Quer que a sua força se curve diante da imagem de alguém que só errou
porque também estava machucado. Mas o que está por trás disso não é vulnerabilidade, é manipulação camuflada de confissão. É nesse ponto que muitas pessoas voltam, porque o jogo da vítima toca em feridas que ainda não cicatrizaram por completo dentro de você. Você começa a se perguntar: e se eu tivesse sido dura demais? Ou e se ele realmente estiver tentando mudar, mas não sabe como? E assim, a dúvida começa a corroer a certeza que você lutou tanto para construir. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. E é exatamente isso que o narcisista teme que você faça. Que perceba que a dor dele é real, sim, mas também é usada como arma. Esse terceiro golpe não busca reconexão. Ele busca redenção às custas da sua culpa. O narcisista sabe que a verdadeira força não está em dominar o outro, mas em fazer com que o outro se sinta mal por se libertar. E então ele chora. Ele envia mensagens longas. Ele desaparece e ressurge dizendo que pensou em desistir de tudo. Mas sempre há um espaço reservado para que você se sinta o centro do sofrimento dele. Não por amor, mas por tática. Porque ele sabe, se conseguir que você duvide da sua decisão, já deu o primeiro passo para voltar a entrar. Você começa a notar incoerências. O mesmo que um dia te destruiu, agora se apresenta como alguém destruído por sua ausência. O mesmo que te fez implorar por reconhecimento, agora implora por compreensão. Mas há algo estranho na forma como ele narra sua dor. Há um tom ensaiado, um ritmo calculado. Ele não quer só ser escutado, ele quer ser salvo. E não por qualquer um, por você. Porque só assim ele reverte o abandono, transformando você, mais uma vez, na única que pode preencher o vazio que ele mesmo cavou. Mas a verdade, ainda que ele negue, é que ele não está em busca de cura, está em busca de reconquista. Ele não quer ser ajudado, quer ser aliviado, e usa a imagem da própria queda para que você sinta a necessidade de estender a mão. Esse não é um pedido de socorro, é uma estratégia de retorno. Ele não confessa seus erros para se redimir, mas para suavizar sua resistência. E você precisa estar atento ao ponto exato onde a compaixão vira prisão. Porque uma vez que você acredita ser a única capaz de salvá-lo, você volta a ser dele, mesmo que não perceba. O narcisista encarna a dor com maestria. Faz de cada palavra um gatilho emocional. Ele conhece os caminhos do seu afeto, os atalhos da sua empatia, os símbolos da sua entrega. E por isso sabe exatamente o que dizer para te fazer hesitar. Fala dos pais ausentes, das feridas de infância, dos traumas que nunca superou. Mas nunca pergunta sobre os seus, nunca ouve sua dor. Porque o que importa não é a cura mútua, é a centralização da atenção. Ele se torna o ponto cego que distorce sua percepção e te afasta de si mesma, sob o pretexto de estar te envolvendo com sinceridade. Jung nos ensinou que toda persona esconde uma sombra, e quando a persona do sofredor se impõe, é sinal de que a sombra está buscando uma nova forma de manipular. O terceiro golpe funciona não porque é real, mas porque é eficaz. A dor que ele exibe pode até ser verdadeira, mas é usada como ferramenta, e isso torna tudo ainda mais confuso. Porque você se vê diante de alguém que parece despido, quebrado, implorando por presença, enquanto o seu corpo grita para correr. E essa contradição interna é exatamente onde ele quer que você fique, dividida. Você começa a carregar um peso que não é seu, começa a se sentir insensível por não responder às mensagens, começa a duvidar da sua própria intuição, e o que era clareza vai se tornando névoa. Mas no fundo, você sabe, você sente. Há algo artificial naquele sofrimento, algo teatral. Algo que, se você puxar a cortina, revelará um roteiro já usado. O mesmo que ele usou com outras. O mesmo que funcionou tantas vezes. O mesmo que ele repete agora com nova entonação, esperando que você, por amor, se torne o alicerce de uma dor que ele mesmo construiu. E se você ceder, tudo recomeça. O ciclo retorna, não com tapas ou gritos, mas com promessas vazias, noites ansiosas e a sensação constante de estar tentando salvar alguém que não quer ser salvo.
O terceiro golpe é cruel porque se apoia no que há de mais nobre em você. E se você não souber a diferença entre acolher e se anular, será sugado de volta para um relacionamento onde a sua empatia é usada como algema, não para curar, mas para conter. Você precisa lembrar, não é sua responsabilidade ser o remédio de quem se recusa a se tratar. Não é seu dever transformar a dor do outro em sentido para a sua própria jornada. Jung dizia que todo processo de individuação exige sacrifício. E às vezes, o maior sacrifício é abandonar a necessidade de ser o salvador, porque no fundo você já salvou a única pessoa que podia, a si mesmo, e agora a tarefa é proteger essa salvação. Ele percebe, no silêncio entre suas respostas, no peso dos seus talvez, no cansaço contido das suas pausas. Ele sente que o feitiço está se quebrando, que você já não reage como antes, que a culpa já não te prende, que a compaixão começa a se transformar em clareza. E é nesse exato instante que o narcisista, em desespero sutil, lança o quarto golpe, o da triangulação. Ele não vai mais tentar te conquistar, vai tentar te substituir. Não em silêncio, mas de maneira que você veja, que você saiba, que você sinta. A quarta manipulação nasce da comparação, da provocação simbólica. Ele começa a surgir com alguém. Pode ser uma nova pessoa, um antigo amor, uma amizade repentina que ganha protagonismo demais. Não importa quem seja, o que importa é a função que essa presença cumpre. Ferir o seu senso de exclusividade, disparar inseguranças adormecidas, provocar ciúmes mascarados de desdém. Ele não quer apenas te esquecer, ele quer que você se sinta esquecível, que sua ausência se torne irrelevante, que você questione tudo o que viveu ao ver como, aparentemente, ele já seguiu em frente. Carl Jung dizia que aquilo que nos fere externamente é um reflexo do que ainda não integramos internamente. E este golpe busca exatamente esse ponto de sombra, o espaço dentro de você que ainda precisa provar seu valor, que ainda se sente comparável, descartável, substituível. É nesse buraco que o narcisista joga a imagem da nova conquista, não para amar alguém, mas para deformar você, para corroer sua identidade, a partir da ideia de que, no fim, tudo o que vocês viveram não significou absolutamente nada. Ele não esconde, ele exibe, posta fotos, comenta em público, faz questão de ser notado. Mas não é por felicidade, é por escassez. O narcisista sabe que perdeu algo que não consegue mais alcançar, e então tenta destruir o valor disso. É como uma criança que, ao ver o brinquedo preferido quebrado, prefere pisoteá-lo do que encarar a dor da perda. Só que agora o brinquedo é você, e ele espera que você reaja, que sinta, que desça, porque a nova figura não é amor, é munição. É o espelho onde ele quer te ver refletida pela dor. E talvez funcione. Talvez por dentro algo estremeça. Porque somos humanos. E o abandono reeditado como felicidade alheia ainda tem poder sobre partes da nossa alma que não se curaram completamente. Você se pergunta se ele realmente mudou. Se talvez aquela conexão que um dia foi sua agora esteja fluindo com outra pessoa. Se tudo o que você lutou para ensinar a ele agora esteja sendo usado com outra mulher. E essa ideia, essa imagem, é exatamente o veneno que ele quer destilar. Ele não quer te substituir, quer te apagar através da substituição. Só que você não é mais a mesma. Há algo dentro de você que começa a observar, não mais com dor, mas com discernimento. Você começa a enxergar os padrões, a repetição, a pressa, a tentativa forçada de parecer feliz. E então, entende, ele não seguiu em frente. Ele apenas pegou o molde da relação anterior e colocou outro rosto, outro corpo, outro nome. Mas o ciclo continua o mesmo, porque ele não amou você. Ele se amou através de você. E agora está tentando se amar de novo por outro reflexo. Porque é isso que o narcisista faz. Se contempla nos olhos de quem ainda não o conhece. Jung nos alertava que tudo aquilo que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. E o narcisista projeta sua falência emocional em novas relações, esperando recuperar fora aquilo que já não sustenta dentro. Mas você é a testemunha desperta.
Você vê por dentro, você percebe o truque. E nesse instante, a imagem da nova conquista deixa de ser ameaça e passa a ser pena. Porque agora você sabe, não é sobre você, nunca foi. É sobre o vazio dele. E quanto mais ele tenta te atingir através da nova relação, mais escancara o próprio desespero. Mas cuidado, o quarto golpe não termina no ciúme. Ele pode evoluir para algo ainda mais tóxico, o convite para competir. Ele deixa pistas, mensagens indiretas, abre brechas para que você o procure, para que você tente disputar seu lugar de volta. E se você cai nessa armadilha, volta para o jogo. Volta para a triangulação, onde amor vira prêmio e você vira jogadora. E no momento em que tenta provar que é melhor do que a nova, já perdeu. Porque o que está em jogo não é quem ama mais, é quem aceita menos se amar. Você precisa lembrar, você não é a ex dele, você é o fim do ciclo dele. A diferença é profunda. Porque enquanto a nova ainda está na fase do encantamento, você já conhece os bastidores, já leu o roteiro, já sentiu a dor, e isso te coloca em outro patamar de consciência. Não maior, não melhor, apenas desperta. E quem desperta não volta a dormir por vaidade, porque a verdadeira vitória não está em ganhar de ninguém, está em não precisar mais competir pelo que sempre deveria ter sido recíproco. A imagem da nova parceira dele pode até te tocar por instantes. Mas não se esqueça, o narcisista só se move para onde há espelhos. E quando o espelho dele se quebrou em você, ele precisou correr para outro reflexo. Não por amor, mas por sobrevivência do próprio ego. E quando esse novo reflexo também rachar, ele fará o mesmo, porque ele não ama, ele consome, ele não se relaciona, ele se alimenta. E toda vez que alguém o confronta com a verdade, ele busca outro palco, outra plateia, outro cenário. Mas a peça é sempre a mesma. Você já viu esse filme? Já chorou esse final? E agora você pode escolher sair da sala antes que ele comece de novo. Porque há algo em você que mudou. Algo que nem o quarto golpe consegue alcançar. Um espaço de lucidez que não responde mais a provocações. Que não se mede mais pelo desejo do outro. Que não busca mais aprovação em olhos que não sabem ver. Jung dizia que o processo de individuação é a jornada do ser rumo à sua inteireza. E quem é inteiro não cabe em comparações. Você acredita que acabou, que não há mais o que ser tentado, testado, desviado. Depois do silêncio calculado, do elogio encantador, do vitimismo e da provocação pela substituição, algo dentro de você começa a respirar. A sensação de que a tempestade passou, que talvez, enfim, você esteja livre. Mas é justamente nesse suspiro que o narcisista volta, sem pressa, sem ruído, sem peso. E é nesse vazio entre a dor e o alívio que ele executa o movimento mais sombrio de todos. O quinto golpe, o golpe da normalidade. Agora ele não grita, não implora, não elogia. Ele age como se nada tivesse acontecido. Surge com uma naturalidade tão absurda que desmonta toda a sua lógica emocional. Oi, tudo bem? Como se vocês não tivessem vivido um campo de guerra. Queria te mostrar uma coisa, como se ele não tivesse atravessado a sua alma com lâminas invisíveis. Essa aparente paz é a armadilha final, porque ela é diferente de tudo o que veio antes. Não há sedução, não há confronto, há apenas presença. E é isso que confunde, porque o que é que você faz quando o monstro volta sem a máscara? O quinto golpe não tenta te prender, tenta te desacreditar de si mesma. Ele não quer que você se envolva, quer que você duvide do que sentiu, quer que você reescreva a sua própria história em nome da paz. Ele surge com frases calmas, conversas triviais, lembranças banais. E quando você menos percebe, está respondendo como quem apenas dá um oi. Mas esse oi carrega o DNA de toda a dor anterior. Porque o objetivo agora não é conquistar, é reprogramar. É fazer com que você pense que exagerou, que dramatizou, que talvez ele nem tenha sido tão cruel assim. Carl Jung dizia que quando o inconsciente é negado, ele não desaparece, ele se infiltra. E este quinto movimento é a infiltração do passado no presente, disfarçada de normalidade.
É a sombra dançando sob luz baixa. E se você não estiver atento, vai confundir essa calma com maturidade, essa leveza com crescimento. Vai pensar que talvez com o tempo ele tenha mudado. Mas o que ele realmente mudou foi a abordagem, porque o objetivo é o mesmo, restaurar o domínio. Mas agora, sem te assustar, sem te pressionar, apenas te acostumando, lentamente, em silêncio. E é aqui que muitos caem de novo, porque o ser humano busca fechamento, busca sentido, busca paz. E quando o caos cessa, mesmo que artificialmente, o corpo relaxa. O sistema nervoso abaixa a guarda. E é nesse momento de fragilidade emocional que o narcisista planta a última semente. Ele age como se vocês fossem apenas dois adultos conscientes que podem se respeitar, conviver, manter laços sutis. Mas o que está sendo cultivado ali não é respeito, é esquecimento. Ele quer que você esqueça o que viu, o que sentiu, o que descobriu. E se você permitir, tudo começa de novo. Não como antes, mas pior. Porque agora o retorno não será emocional, será invisível. Ele voltará a ocupar lugares no seu dia, nos seus pensamentos, nas suas respostas automáticas. Você voltará a considerar sua presença como algo ok. E um dia perceberá que passou horas conversando, rindo, dividindo coisas. E esse reencontro silencioso parecerá tão natural que você terá vergonha de admitir para si mesma que mais uma vez caiu. O quinto golpe não dói, anestesia. E é por isso que é o mais mortal. Jung nos alertava sobre o falso self, a persona construída para sobreviver à própria sombra. O narcisista, neste último movimento, assume a persona ideal, alguém neutro, resolvido, adulto. Ele não quer mais te emocionar, quer te convencer de que ele sempre foi assim. E quando você acredita nisso, apaga o trauma, reescreve a dor como exagero, e o seu processo de libertação desmorona por dentro, não com gritos, mas com dúvidas. Porque o que te prende agora não é a violência, é a possibilidade de ter interpretado tudo errado. O quinto golpe destrói sua narrativa, e quando ele destrói sua narrativa, destrói sua força, porque todo renascimento precisa de uma história que justifique o corte do cordão. E quando ele volta agindo como se nunca tivesse sido vilão, o seu inconsciente se confunde. Será que fui eu? Será que entendi errado? Será que ele era apenas imaturo? E essas perguntas começam a corroer sua certeza. Porque a violência emocional, quando negada, se transforma em saudade. E o trauma, quando silenciado, vira conexão. Você precisa se lembrar, o lobo que retorna vestido de cordeiro ainda é lobo. O olhar que ontem te queimou, hoje pode te beijar, mas é o mesmo. O campo energético que você limpou com tanto esforço começa a ser invadido de novo, milímetro por milímetro, sem que você perceba. E se você não proteger sua paz, como quem defende uma fronteira, será atravessada mais uma vez. Mas dessa vez, sem aviso, porque o último golpe não bate à porta, ele já tem a chave. E quando você sentir que tudo está normal demais, questione. Quando a presença dele voltar sem motivo aparente, questione. Quando os diálogos forem leves, mas a sua alma pesar, questione. Porque esse é o quinto golpe, o retorno frio da sombra, travestida de civilidade. A tentativa de roubar sua lucidez sob o disfarce da neutralidade. E se você ceder, não será só a relação que voltará, será o ciclo completo. Mas agora sem escândalo, sem drama, apenas com um silêncio que te consome, e você nem percebe. Carl Jung dizia que não há despertar sem dor, e talvez sua maior prova seja essa, sustentar sua decisão, mesmo quando não há mais gritos, ameaças ou lágrimas. Permanecer firme, mesmo quando tudo parece calmo, porque o que está em jogo agora não é o seu coração, é a sua consciência. E se ela dormir, ele vence. Você não passou por tudo isso à toa. Não foi um erro, nem um castigo. Foi um chamado. Silencioso, brutal e necessário. Carl Jung dizia que nada se transforma na sombra sem antes passar pelo fogo. E você passou, queimou ilusões, derreteu expectativas, desfez-se das amarras que um dia vestiram o nome de amor. Agora, diante das cinzas do que um dia você acreditou ser verdade, algo começa a brotar. Algo que não grita,
não implora, apenas pulsa, firme, vivo, seu. Há feridas que não cicatrizam com o tempo, mas com verdade. E você ousou olhar para elas, tocá-las, desconstruir cada frase, cada silêncio, cada gesto que um dia foi usado para moldar sua identidade. O processo do despertar não vem com aplausos, vem com dúvidas, com solitários e com noites onde tudo dentro de você implora para voltar. E mesmo assim você fica, porque há algo mais profundo que o desejo de ser amado, o desejo de ser inteiro. Você não é a dor que viveu, nem o trauma que te moldou, nem a manipulação que te cegou. Você é a consciência que emergiu disso tudo, a lucidez que surgiu no meio da tempestade, o reflexo de uma alma que escolheu não se perder, mesmo quando tudo dentro dizia que seria mais fácil apenas esquecer. Mas você não esqueceu, você lembrou, e ao lembrar, se libertou, porque a cura não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem precisar mais reviver. É estranho, não é? O quanto dói acordar e, ao mesmo tempo, o quanto acalma. Porque agora os passos são seus, os pensamentos são seus, o silêncio é seu. E ninguém mais tem a chave da sua mente. Ninguém mais decide por você o que sentir, o que acreditar, o que permitir. O ciclo terminou não quando ele foi embora, mas quando você ficou firme diante do espelho, olhando não mais para o reflexo dele em você, mas para o que sempre esteve aí, esperando ser visto. Você não precisa provar mais nada, nem para ele, nem para o mundo, nem para si. A sua história já foi escrita com dor demais, e agora ela pede espaço para florescer com outros símbolos, novas palavras, outras escolhas. A verdadeira liberdade não é dizer não a quem te feriu, é dizer sim a quem você está se tornando. Essa versão sua, mais madura, mais silenciosa, mais forte, não grita, mas basta estar presente para que toda tentativa de controle se desfaça no ar. E se em algum momento o medo tentar voltar, respire. Lembre-se de que você já sobreviveu ao que um dia pensou que não conseguiria, que você já renasceu das mãos de quem tentou te apagar, e que agora, não importa o que ele tente, não há mais espaço para prisão onde existe verdade. O narcisista perdeu não porque você o venceu, mas porque você deixou de lutar com ele. Você escolheu viver. Carl Jung dizia que só aquilo que aceitamos verdadeiramente em nós pode nos libertar. E talvez o seu maior ato de coragem seja esse: aceitar sua luz. Depois de atravessar a escuridão, sem negar, sem esquecer, apenas acolhendo cada fragmento de si que um dia foi ferido, e agora curado. Se tudo o que você ouviu aqui tocou em algo profundo dentro de você, então você já sabe. Não foi só um vídeo, foi um espelho, um portal, um início. Deixe nos comentários a palavra que define o que despertou aí dentro. Compartilhe com quem precisa se lembrar de quem é. E se ainda não faz parte deste espaço de consciência, inscreva-se. Porque aqui não se trata de números, se trata de verdades que não podem mais ser ignoradas. Talvez você não tenha mudado, talvez você apenas tenha voltado para casa.